Depois de mais de um ano de pandemia da Covid-19, a projeção do mercado financeiro para a inflação de 2021 voltou a subir. De acordo com o relatório do mercado Focus, a alta para o IPCA, o Índice Oficial de Preços, deve ser de 8,35% para 8,45%. Apesar dos dados do Brasil terem ganhado foco nas últimas semanas, a crise não afeta somente o país, mas sim o mundo todo em diversas áreas, né? E eu queria saber do Paulo, né? Você comentou já sobre isso aí nas redes sociais, né? Eu queria saber o enfim, né? Como é que você está vendo essa questão? Eu comentei bastante sobre isso no Twitter, porque eu tenho. A gente que está, às vezes, aqui de fora, observa as coisas num certo sentido, de forma privilegiada. Claro, em outros sentidos, é sempre bom você estar dentro, você observa determinadas coisas, mas a gente que está aqui fora observa certas coisas de forma privilegiada. Eu estou vendo que a imprensa está usando naturalmente, como a imprensa hoje em dia só serve para isso, ela está usando o aumento de preços para jogar, e os preços estão realmente subindo muito no Brasil. Eu continuo comprando coisas no Brasil, ajudo familiares, faço compras de mercado ainda regularmente no Brasil e tenho observado os preços subindo muito. A vida das pessoas está ficando mais difícil. E tem alguns motivos para isso. Mas eu queria dizer a vocês brasileiros que vocês não estão sozinhos. Eu estou impressionado com o aumento de preço que a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos. Eu dei um exemplo aqui, que aqui na cidade onde eu moro, os aluguéis subiram no último ano mais de 30%. Isso é muito impressionante. A gente vive, os Estados Unidos são um país que tradicionalmente tem uma inflação abaixo de 2%. Os aluguéis aqui subiram mais de 30%. A gasolina na bomba aqui subiu mais de 50% de um ano para cá. Mais de 50%. Então, você que está aí assustado com o aumento dos combustíveis nos preços no Brasil, não é exclusividade do Brasil. Aqui nos Estados Unidos subiram bastante também. A carne que eu compro aqui, eu gosto de comer uma picanha aqui e tal. A carne que eu gosto de comprar ainda é a carne brasileira. Mas as carnes subiram muito aqui. Essa picanha especificamente que eu compro subiu 65%. Eu fiz as contas. E digo mais, eu fui no mercado agora foi o quê? Foi domingo, que eu queria fazer um churrasquinho aqui, comprar uma picanha fresca, e não tinha a picanha que eu gosto. E isso vale para todas as carnes, né? O brasileiro gosta de picanha, eu gosto também, é o corte que eu mais gosto. Não tinha, estava em falta. E está muito comum faltar tanta carne quanto o preço ter subido muito. A falta de produtos é muito grande. E eu seja. Eu acho isso muito triste, porque que eu tenha visto, especificamente, o único jornalista brasileiro que está falando sobre a crise logística que o mundo está passando, que é sem precedentes. Sem precedentes. Paulo, o que você está falando de crise logística? Eu chamei até o Samidana, que foi meu colega na Jovem Pan. Ele gosta normalmente dessa questão de números e tudo mais, mas ele até viu no Twitter, respondeu, falou que ia olhar lá, nunca falou a esse respeito. Não sei se é uma coisa que não é interessante para ele. Mas eu acho absolutamente assustador que o preço de um container da China para, por exemplo, de Shenzhen para Long Beach, né, na Califórnia, o preço de um container, se você mandar um container da Shenzhen para a Califórnia, normalmente, historicamente, tá? Eu trabalho com isso, uma das minhas empresas é muito ligada a isso, e historicamente isso era ali em torno de $1.500, $1.800, sempre foi mais ou menos estável nos últimos anos. Agora, oficialmente está em $17.000, mas na prática entre 25 e 30 mil dólares para você mandar esse container. Entre 25 e 30 mil dólares. Repare, de 1.700 para 20, 25, 30. Isso torna para você enviar um container, pessoal. Imagina o quanto que isso aumenta os preços unitários. Hoje, agora, tá? Você tem mais de 70, eu acho que você tem algo como 80 navios na Bahia, ali nos portos de Los Angeles, esperando para no porto, né? No mar, no porto, esperando na fila para entrar. Porque os portos não estão dando volume. E tem uma série de razões para isso. A pandemia é uma delas, o fato das pessoas, dos portos que são na Califórnia, imaginem vocês, operados por sindicatos,
com regras muito rígidas, operaram com Covid, com muito fica em casa, com turno reduzido, e aí os portos, como são controlados por sindicatos, não podem contratar mais trabalhadores, os trabalhadores têm uma série de benefícios e tudo mais, ganham uma fortuna, e os portos não conseguiram dar volume, eles já estavam operando perto do seu limite de capacidade, porque a infraestrutura americana realmente não vem muito bem, e aí, no final das contas, isso gerou um inferno, porque é uma bola de neve, porque isso faz com que você precise redirecionar navios do mundo inteiro para a Califórnia para suprir esse atraso e esse backlog, né, esse estoque de produtos que não chega. E com isso, essa crise logística, ela está no mundo, aí começa, aí por causa disso, você, além de tudo, você teve um aumento muito grande de bens de consumo dentro dos Estados Unidos, que as pessoas estavam em casa, não podiam viajar, não podiam gastar na rua em restaurante. O que elas fizeram? Aumentaram e receberam pacote de estímulo do governo. O que aconteceu? As pessoas aumentaram a compra de bens de consumo, que fez com que a demanda aumentasse mais ainda de contêineres vindo, principalmente, do único lugar que tinha capacidade de produção, que era a China. E isso faz com que comece a faltar produto, aí as pessoas aumentam o preço dos produtos. Outra coisa que aconteceu muito importante é que, como as pessoas começaram a receber pacote de estímulo para ficarem em casa com seguro-desemprego altíssimo, as empresas não achavam funcionário para contratar, porque as pessoas ganhavam mais para ficar em casa de vagabundagem aqui nos Estados Unidos do que ganhavam trabalhando num restaurante. E aí, o que começou a acontecer? O McDonald's aqui, vocês têm uma ideia, tá? Isso é real. O McDonald's aqui, historicamente, paga o primeiro emprego das pessoas. Então, o McDonald's é um salário base, costumava pagar em torno de $8 por hora aqui na Flórida, onde eu moro. O McDonald's aqui na minha esquina costumava pagar $8 por hora para o funcionário. Hoje, você vê o mesmo McDonald's com placa pagando $13. Um outro McDonald's, perto de onde eu faço, da minha academia de jiu-jitsu, está pagando $15 por hora. Ou seja, o salário quase que dobrou. E eu falo, o McDonald's. Não é o McDonald's. McDonald's é o salário de base. Significa que todos os salários tiveram que aumentar porque os empregadores não conseguiam arrumar gente para contratar, porque estava todo mundo, todos os trabalhadores mais de base, em casa recebendo seguro-desemprego. Como aumentou o salário de todo mundo, aumenta, o efeito em cascata. E aí aumentam os preços para todo mundo. Então, estou só explicando um dos lados da história para explicar de onde vem esse aumento de preço. Ah, mas Paulo, você está falando dos Estados Unidos. Eu falo, querido, aumentam as coisas aqui, aumentam as coisas aí. As economias são interligadas. Então, a maioria dos bens que você compra aí, eles são, o preço deles hoje em dia, ele é dado pelo mercado global. Não é dado só pelo mercado brasileiro. E aí vem um outro componente importante dessa história, né? Toda vez que você injeta, e todos os governos tiveram que fazer, inclusive o governo brasileiro, o governo americano de forma cavalar, inclusive sob o Donald Trump, fizeram injeção de liquidez, chamados pacotes de estímulo emergenciais, para não deixar a economia entrar em colapso, injeção de liquidez, sem um equivalente de um aumento de produtividade. Então não houve aumento de produtividade na economia. Pelo contrário, houve um decréscimo de produtividade. Porque, graças à política do fique em casa, a economia vem depois. A produtividade dos Estados Unidos, do Brasil, produtividade desabou. Queda de produtividade com injeção de liquidez e, inevitavelmente, vai gerar uma inflação. Então, esses preços que você está vendo aí galopando. Ah, mas Paulo, e o dólar? Eu falo, querido, o dólar hoje está. Se você pegar o dólar de setembro de 2020, o dólar devia estar 5,65, 5,70. Dá uma pesquisada. O dólar caiu em relação ao ano passado, mas os preços subiram. Então, não é o dólar, não é o Bolsonaro. Não, os preços. No Reino Unido, se o Sepúlveda pode falar aí, no Reino Unido você está tendo uma crise de desabastecimento gigantesca, porque essas coisas têm efeitos cascatas. A crise logística tem efeito em cascata. Todos esses fatores eles são interligados. A economia hoje ela é um organismo muito complexo para a gente conseguir avaliar por um prisma só. O mundo está caminhando para uma espécie de colapso logístico e para um problema de aumento de preço e carestia muito, muito significativo, e não tem
Nada. Tem muito pouco a ver com o Bolsonaro. Claro, o Bolsonaro também fez pacote de estímulo, e aí a gente pode discutir, como economista, se deveria ter tido pacote de estímulo, se não deveria, se o auxílio emergencial foi uma boa, se não foi, se todo o dinheiro que o Bolsonaro injetou na economia valeu a pena ou não valeu a pena. Enfim, essa é uma discussão acadêmica boa para a gente ter. Mas quase todos os governos do mundo fizeram pacote de estímulo. Trump fez pacote de estímulo, Biden fez um já no final da pandemia, totalmente desnecessário e irresponsável. Manteve um auxílio-desemprego que não precisava ter mantido e piorou muito a situação da economia americana. Então eu achava importante explicar isso para o espectador, que não, ao contrário do que diz o jornal para você, o aumento, e um monte de gente da direita trans está falando a esse respeito, o aumento dos preços que você está vendo no supermercado tem muito pouco a ver com o Bolsonaro. Perfeito. Quer ouvir também a comentário do Sepúlveda? O meu comentário é só agradecer o comentário do Paulo, porque eu não sou entendido nisso, e eu achei muito interessante toda a explicação que ele deu. Por exemplo, essa questão logística é uma questão muito, muito interessante. Aliás, eu pergunto ao Paulo se já existem estudos dos efeitos desses lockdowns pelo mundo, porque era uma coisa interessante, não é? Quantos negócios fecharam, o que é que deixou de ser produzido, etc. Porque nós estamos vendo agora chegarem os efeitos de tudo isso, né? Na Europa e tudo mais. Não tem seu Sepúlveda. O que a gente tem em Nova York, verificaram que mais da metade dos bares e restaurantes tinham fechado definitivamente durante a pandemia. Você tem alguns efeitos locais e são muito variados. A indústria hoteleira, por exemplo, de turismo, cruzeiro, o tamanho do desemprego. Esse negócio é a maior catástrofe econômica da história do mundo. A maior, desde, sei lá, talvez a peste negra na Europa. Mas nada, nem a crise de 29, nada foi comparado ao que a gente viveu esse ano. Porque hoje os mecanismos são muito mais eficientes, os mecanismos de ajuda, os bancos centrais têm muito mais poder, a economia, o sistema bancário é muito mais robusto, a gente tem instrumentos para meio que equilibrar a economia e evitar um cataclisma como aconteceu em 29, que a história também não é bem essa, mas enfim, não vem ao caso. Mas o efeito, em termos de tamanho do prejuízo para as economias globais, muito maior, e boa parte disso veio das políticas do lockdown. O mais interessante é que, do ponto de vista científico, vocês reparam que quase ninguém mais está defendendo o lockdown, mesmo com o aumento dos números de casos, né? Foi meio que abandonado. É uma coisa que o mundo meio que desistiu dos lockdowns, viu que foi uma péssima coisa. Até do ponto de vista político, as pessoas tentaram aqui voltar e tal, mas ninguém aguentava mais. Tanto que o foco virou e agora máscara e vacina, máscara e vacina, máscara e vacina. Agora, ninguém vai assumir o prejuízo causado pela política do lockdown, do fica em casa, que todo mundo batia no peito tão forte para defender um tempo atrás e que causou tanto mal à vida de tanta gente. Essas pessoas não vão fazer o meia-culpa e assumir os problemas causados, infelizmente, seu Sepúlveda.